teu amor é mais forte do que a morte, e os seus olhos são olhos de fogo. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. 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 As Teu amor mais forte do que a morte, e os seus olhos são olhos de fogo. Teu amor é mais forte do que a morte, e os seus olhos são olhos de fogo.
agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, nós pedimos licença, Pai, para adentrar no íntimo da Tua presença, Pai, para agradecer pela Tua presença no nosso meio, agradecer porque até aqui grandes coisas fez o Senhor. Falar em alto e bom som, para que o mundo espiritual ouça e o nosso coração também, de que nós somos adoradores. Nós não vamos fazer outra coisa senão te adorar, nas circunstâncias boas ou nas circunstâncias difíceis. Senhor, recebe a nossa adoração. Tu és bom, Tu és bondoso, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E diante disso, nós nos chegamos humildemente, dizemos que somos carentes da Tua graça. O bem que queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que nós não queremos fazer, acabamos por cometer. Pai, perdoa os nossos pecados. Sonda esse coração falho, Pai. Sonda esse coração. Revela, Pai, mas não por culpa. Revela para que nós, enquanto igreja, confessamos esse pecado e pregamos nessa cruz, porque a Tua palavra fala que pecado confessado é pecado perdoado. Igreja, o seu pecado confessado é pecado perdoado. Tome posse desse amor. O Deus bondoso que fez céus e terra se inclina diante de um coração quebrantado. Ele não rejeita um coração contrito. Oh Pai, nós queremos Te agradecer por isso, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós queremos, Pai, de uma forma muito especial, colocar todas as autoridades desse país. É dia de eleição, Pai, e nós comemoramos porque o Teu povo é eleito. A igreja está além das necessidades desse mundo, porque nós temos visão de eternidade, Pai. Nós pedimos e pedimos com a certeza de que já temos tudo. Nós temos Cristo Jesus. Nós pedimos, Pai, nesse momento, é que Teu Espírito repouse diante desses líderes, para que esses homens e mulheres honrem esse cargo e sejam instrumentos de justiça, mas que a Tua igreja esteja além disso, sendo esse instrumento de justiça, sendo aquela que dá alimento ao faminto, que dá colo ao abandonado. Que a Tua igreja continue santa e pura. E para isso, Pai, guarda os Teus líderes, todos os pastores, bispos, todas as lideranças do Brasil, Pai. Guarda, em especial, o nosso primaz, o Bispo Miguel, e os nossos pastores, o pastor Carlinhos e a pastora Renatinha. Guarda, Pai, os Teus filhos, para que eles possam continuar sendo filhos amados de Deus, que dizem sim ao chamado que o Senhor tem para eles. E por fim, recebe o nosso louvor, Pai. Que o nosso louvor suba como um aroma suave para o Senhor. Porque hoje é dia de festa, é dia de celebrar. Hoje é dia do Senhor. E a igreja diz amém. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és.
louvor. Tu és santo, santo, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, gente. Podem sentar. Como é que vocês estão? Que dia feliz, que dia tão alegre. Glória a Deus. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos a Paz Lagoa. Nos reunimos aqui dominicalmente sempre às 17 horas. De manhã com o nosso imersão, que é a nossa escola bíblica, às 10 horas. No sábado com o nosso culto de juventude, às 19h30. Seja muito, muito bem-vindo. Eu sei que você está achando alguma coisa estranha, né? O que Renata está fazendo com essas vestes? O que é que está rolando? Eu recebi uma velhinha aí. Ó, segura o coração, segura a emoção. Fica com a gente até o final dessa celebração, até o amém, tá certo? Que a gente tem algo muito especial para viver com vocês hoje, tá bom? Então, não sai, tá? Fica aí até o fim, até o amém. Mas antes, gente, eu queria saber quem está aqui entre nós pela primeira vez. Faz um sinal assim, ó. Levanta a mão aí. Tem alguém aqui entre nós pela primeira vez? Ali, aqui, na frente. Sejam muito bem-vindos. Um prazer receber vocês aqui nessa casa. Essa família está de braços abertos para vocês, tá certo? E é um hábito nosso a gente orar por quem está entre nós pela primeira vez. Em nome de Jesus, vocês vão vir sempre. Se você está perto de uma dessas pessoas, estenda suas mãos. Vamos orar. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada, Paizinho, por cada um dos teus filhos e filhas que estão entre nós pela primeira vez, Senhor. Que alegria tê-los aqui. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um deles, que tu conheces pelo nome. Tu conheces a intimidade de cada um. E nós queremos te pedir aqui, enquanto igreja, Senhor, a tua bênção sobre cada um deles, sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que o Senhor esteja sempre o centro de sua vida, Senhor, que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Gente, pessoal, tem o vídeo dos nossos avisos. Eu queria soltar aí para vocês. Boa tarde, Paz Lagoa. Hoje eu vim te dar os novos avisos para essa semana. O primeiro aviso é que se você é homem e ainda não procurou saber como vai funcionar o cinema dos homens, você vai ficar por fora. Eu nem sei se ainda tem vagas, mas eu vim te dar esse aviso para que você possa ir até os nossos líderes dos Homens de Valor e procurar saber mais informações. O cinema dos homens acontecerá no dia 8 de outubro, terça-feira, assistindo ao filme A Forja. Eles assistirão nos cinemas e olha, eu realmente preciso ver aí qual vai ser a programação das mulheres, porque os dos homens estão arrasando. O mês de outubro chegou e você sabe o que isso significa, né? O Dia das Crianças está aí, batendo na nossa porta, e eu tenho uma campanha super especial para te apresentar. A nossa igreja está participando da arrecadação de fundos para a compra de brinquedos unissexes para crianças de 2 a 11 anos da ONG Casa da Esperança. Essa campanha tem como fundo principal, né, o valor de R$30 de doação para a compra de 190 brinquedos, são para 190 crianças. Se você tem interesse em participar, o Pix é admfinanceiro@casaesperança.org.br. Ou você pode procurar os nossos pastores ao final dessa celebração para ter mais informações de como funcionará. Ei, se você é mulher e ainda não sabe qual é a programação do mês de outubro para as mulheres da nossa igreja, você está por fora, né? Vamos se atualizar, porque no dia 19 de outubro todo mundo já deve saber que teremos o Feminina Lagoa, com a presença da nossa irmã Lídia. Ela que é uma das pessoas que participam daquele documentário que está lá no YouTube. Se você não assistiu, procure saber mais. A Fé Não Fingida. Vai ser uma bênção, estamos com altas expectativas para esse dia. E, olha, falei da programação dos homens, né? Mas a das mulheres, sensacional. Então, marque na sua agenda, dia 19 de outubro, às 4h30 da tarde, começaremos as nossas salas de cura. Você vai vir, vai chegar antes, já vai se preparando para essa atmosfera de adoração. E às 5h30 da tarde, começaremos o nosso culto. Não deixe de marcar na sua agenda, hein? Estamos chegando ao final dos nossos avisos, mas eu não poderia deixar de te falar a programação para as crianças da nossa Paz Lagoa.
Então, a programação especial que preparamos para esse mês acontecerá em 2 dias, nos dias 26 e 27 de outubro, uma sexta e um sábado. Como funcionará? O que é isso? É uma campa dentro. Acontecerá na sexta-feira, com check-in às 7h30 da noite e se encerrará às 9 horas do outro dia. Várias programações especiais, várias comidinhas saborosas para sua criança. Além disso, vale salientar que a criança não ficará sozinha aqui na nossa igreja, tá? Você que é pai ou responsável também precisará estar presente, porque as programações serão em conjuntos também. Então, se você quer ter esse momento em família, quer criar uma memória afetiva com a sua criança, esteja conosco aqui no dia 26 e 27 de outubro. E como é que funciona? Tem alguma taxa de participação? Tem. O valor de inscrição é de R$50 para os custos do próprio evento. Está incluso café da manhã, brincadeiras e muito mais. Então, se você deseja participar e quer ter esse momento, proporcionar esse momento para o seu filho, procure o pessoal do Kids ou vai lá no Instagram da Paz Lagoa ou no nosso aplicativo, tá? Que se você não tem no seu celular ainda, você é membro dessa igreja? Quero saber, viu? Porque se não tem um aplicativo, tem que ter. Então, vai lá no aplicativo, faz a sua inscrição, pagamento e já reserva essas 2 datas. Conversa com seu filho e crie expectativas, porque será uma bênção. Pois é, Paz Lagoa, esses foram os avisos que eu tinha para te dar. E se você está gostando desse formato, comenta com a gente depois, vai lá nas nossas redes sociais, engaja com os vídeos, porque isso faz muita diferença. Agora, vê só. Algumas pessoas viram um vídeo que foi postado, né? Pelos atores da Paz Lagoa, Pastor Carlinhos, Heitor, Malta, Renatinha. Eu confesso que eu tô curiosa para saber o que é. E você, hein? Já sabe o que é? Não? Então, será que eles vão contar agora? Vamos descobrir. Vamos à leitura da palavra que está em Filipenses 3, a partir do 8. Amém? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para o alvo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Belzinha. Boa tarde. Quem assistiu o vídeo aqui? Tudo bem? Ai, Deus. E eu para perceber como eu sou ruim ator, né? Ai, Deus. Não, mas o bom é que eu não me iludo, né? Assim. Eu já aceitei. Gente, eu quero trazer uma palavra para você essa noite. A gente está começando uma série nova. Na verdade, vai ser em boas partes das igrejas da província, do Brasil todo. Essa série é baseada num livro que está saindo esse mês de outubro agora, do bispo Márcio Meira. Então, é uma série baseada no livro dele. É uma série de mensagens. Então, toda a família Paz, várias paróquias também estão fazendo da Diocese do Recife. Está todo mundo fazendo essa série, porque vai vir um lançamento do livro aí em breve. A gente vai ver se traz alguns exemplares também, para que a gente possa comprar. Então, o tema dessa série é Alegre Todo Dia. E eu quero trazer uma palavra para você. Antes, eu gostaria de
de que os meninos colocassem o texto que Bel leu aqui. Eu quero expor ele rapidinho para que você entenda um pouquinho o que Paulo está querendo dizer aqui. E nada melhor do que a gente ler o texto. Você vai acompanhando comigo e entenda um pouquinho o que Paulo está querendo dizer aqui, para que a gente fale sobre alegria, né? Ele diz assim, ó: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Vamos parar aqui. Veja, o versículo 8, Paulo está dizendo o seguinte, que antes Paulo era um homem muito importante, ele era um judeu, um fariseu, ele perseguia cristãos, ele tinha títulos, ele era muito importante. Então, Paulo era uma pessoa, com certeza tinha uma carreira muito boa. O fariseu, ele geralmente vivia muito bem. Então, Paulo, ele tinha tudo isso em sua conta, como títulos, né? Tanto é que ele era, tem um texto que Paulo fala, ó, tudo que ele fazia, ele era muito rígido no cumprimento da lei de Deus. E aqui ele começa o texto dizendo, considero tudo isso como perda, porque o que me qualificou para viver como discípulo de Jesus não foram os meus títulos, não é o que eu tenho, não são as qualidades que eu tenho, mas é porque eu morri para mim mesmo. Então, ele vem trabalhando isso aqui nesse texto, ele diz, comparado com a suprema grandeza, o que eu conheço agora, Cristo. Quando eu conheci Cristo, eu vi que tudo que eu fazia, tudo que eu dizia, tudo que eu pensava sobre mim, não importa mais, o que importa é que eu conheço, o que Cristo confere a mim como valor. Essa grandeza de Deus, quando ele passou a conhecer, ter intimidade com Deus, ele percebeu que tudo que ele tinha perdido não valia nada, ele usa até uma palavra forte, ele fala de esterco. Esterco, gente, numa versão mais fácil de você compreender, é cocô. É isso mesmo. Ele diz, considero tudo isso que as pessoas pensavam sobre mim. Eu não importa o que elas falam de mim, não importa o que elas pensam sobre mim, não importa que elas pensam que eu perdi uma carreira religiosa, eu não sei o que eles pensam de mim, eu fui ganho pelo Evangelho. Eu fui ganho por esse conhecimento que eu tenho agora, desse relacionamento que eu tenho com Jesus. E no 9 ele continua, e ser encontrado nele, eu fui encontrado nele, ele me encontrou, agora eu tenho um sentido, eu tenho um propósito para a minha vida, eu tenho um significado para tudo que eu vou fazer na minha vida. Não tento a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aqui Paulo fala, olha, quem me justificou foi ele. Antes eu me relacionava por Deus, que eu achava que eu tinha mérito por eu obedecer a lei, por eu seguir as regras, por eu ser moralmente correto. Eu achava que eu era melhor do que os outros, eu achava que eu estava acima dos outros, eu achava que eu não era como os outros. Não, agora é diferente. Eu fui justificado porque ele morreu no meu lugar, porque ele fez o sacrifício perfeito por mim, o justo pelos injustos. Então ele vai trabalhando isso, não a própria justiça. Você já se pegou muitas vezes sem compreender como Deus perdoa certas pessoas? Eu já me vi muitas vezes achando que eu era mais importante do que alguém. E a justiça de Deus nos lembra de que o mérito é de Cristo. Nós somos salvos pelo mérito dele, nós somos justificados pelo mérito dele, nós fomos ganhos na cruz e salvos pelo sacrifício perfeito por mérito dele, e isso baseia-se pela fé no que ele fez na minha vida. E no 10 ele diz assim, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. São Paulo começa a dizer o seguinte, eu quero conhecer cada vez mais esse Cristo. Cada vez mais eu quero conhecer esse poder que tirou eu da morte para a vida. Antes eu era cego, ele literalmente ficou cego, agora eu consigo ver. Antes eu estava morto, agora eu ressuscitei nele, com ele, para ele. Mas eu quero participar dos seus sofrimentos. Aí tem muito cristão que pensa assim, mas como assim? Ele está pedindo para participar dos sofrimentos, ele é masoquista. Não, ele está dizendo o seguinte, eu quero ir pelo caminho estreito do Evangelho. Eu quero pelo caminho, porque o Evangelho nunca prometeu, ele nunca chegou para você e disse assim, sua vida vai ser perfeita, vai ser uma bênção. Tem muita gente que tem aquele louvor que, assim, eu entendo o que o cara quis dizer, mas o melhor de Deus não está por vir, ele já veio. Entende? Então essa compreensão.
Então, literalmente, você vai ver Paulo sendo espancado, quase tendo tido como morto, e depois ele está alegre e feliz por ter passado por isso. Tornando-me como ele em sua morte. Eu quero morrer com ele, eu quero crucificar a mim mesmo, eu quero negar a mim mesmo, eu quero renunciar a tudo e a todos para seguir a Jesus, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Porque, olha gente, a gente caminha pelo sofrimento, pelo estreito, porque a gente tem um alvo. As pessoas vão cometer injustiça, vão nos trair, as pessoas vão falar sobre nós, mas se seguimos pelo estreito é porque parece que existe algo lá no fim, que é mais importante de tudo que eu passe hoje. Tudo que eu passe hoje é circunstancial, é momentâneo, diante do que está guardado para mim. Se o cristão não anda nessa dimensão, ele perde a força, ele perde o vigor, ele perde o encorajamento. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Aqui Paulo está se dizendo o seguinte: olha, eu não sou como os religiosos que ainda são assim, que acham que eles já alcançaram tudo, que eles já são justos, são perfeitos. Quando vê alguém cometendo um pecado, diz, essa pessoa fez isso. Ô miserável, mas tu também é pecador, tem misericórdia. Por isso que ele fala isso, eu não sou perfeito, Paulo diz, eu não alcancei tudo. Mas uma coisa eu sei, eu não me deixo mais dominar pelo que aconteceu, pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que falaram, pelas coisas que eu sou capaz de fazer, mas eu sigo firme, alcançando a Cristo, que é o meu alvo. Eu continuo olhando para Ele, eu vou firme, seguindo em direção a Ele. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Então perceba isso. Esse texto, ele traz essa ideia. Nessa série de mensagens, a gente vai trabalhar muito sobre essa alegria. Essa alegria que ela é ultra circunstancial, ela está acima das circunstâncias. Tem um texto em Eclesiastes que, para mim, é um texto que vai ajudar muito a gente a compreender o que o Evangelho quer falar. Mas o texto ele diz assim, tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza pode tornar o coração compreensivo. Nessa perspectiva, o autor está falando, sabe o quê? Que a nossa alegria, ela não é ausência de dificuldades, de sofrimentos, de desertos, de lutas, mas é a ausência de uma compreensão. Veja, como é que eu vou esmiuçar melhor para você isso? Porque, na verdade, o texto está falando assim, a alegria que é fundamentada para além das experiências. A tristeza, ela de alguma forma, ela ajusta o nosso coração obediente. Porque quando eu passo pela tristeza, mas eu me mantenho obediente, é como se o Evangelho me sustém, ele me sustenta, ele me encoraja, ele torna meu coração cativo à obediência. Então um coração atento a Deus, firmado em Deus, ele consegue sofrer esses ajustes necessários para que haja, no momento mais difícil de sua vida, de tristeza, de falta, de luto, de qualquer coisa que seja, você consegue achar a vida ali, porque Deus está em nós, está através de nós. Ele está transpirando em nossa vida. Veja o que diz o texto diz assim, a tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração o quê? Compreensivo. Eu sei o porquê eu estou passando por essa tristeza. É como se eu estou triste circunstancialmente, embora que a minha vida é uma alegria, uma dádiva de ter Deus comigo. Outra versão diz assim, a frustração é melhor do que o riso, porque um rosto triste faz bem ao coração. Eu gosto muito dessa aparente ambiguidade que o texto bíblico traz. Sabe por quê? Porque podemos entrar em uma casa que está vivendo um luto, perdeu alguém muito querido, alguém que amava muito, que você não consegue trazer uma palavra sequer para essa pessoa, uma tristeza profunda. Mas ali, se houver fé, é como se estivesse germinando ali, uma alegria que vem de uma dor profunda, de uma compreensão genuína e verdadeira sobre Deus, sobre circunstâncias internas e externas que estejamos passando sobre nós. A gente começa a ter uma vida e uma consciência profunda e uma compreensão que vai além, que nos leva a uma revelação de que Deus está comigo. Eu mantenho a minha atenção nesse relacionamento com Deus.
Mas veja o que diz Provérbios. Provérbios já diz assim, ó. Alegria faz bem à saúde. Alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, ele diz assim, ó. Quando você anda em constante alegria, que você vai ver que o Evangelho ele nos comissiona essa ordem. Eu sei que tem uma mensagem minha sobre alegria que eu fiz um fora de série. Eu nem sabia que ia ter essa série, tá, gente? Que você pode até assistir no YouTube depois. Mas perceba o seguinte, que a alegria, por fazer bem à saúde, é muito a perspectiva seguinte. Você pode estar passando por um tempo muito triste na sua vida. Que tem a sensação de que você está morrendo aos poucos. Mas uma coisa eu sei, quando o Espírito Santo vai tratando você, ele vai tornando você vai passando a compreender o porquê você está triste, o porquê você está vivendo esse processo de tristeza. Até porque um tempo, é um processo, eu não estou dizendo aqui o tempo que tem que ser a tristeza, tá, gente? Mas o que eu estou dizendo aqui, vai brotar a alegria que produz a vida e a saúde de Deus em nós. Perceba que o conceito aqui é que o conselho é que tenhamos alegria. É um estado do ser. Enquanto a tristeza, para um cristão, é um momento de aprimoramento. É um momento de você desvendar, trazer à luz e compreender que você precisa voltar para um caminho de confiança e de obediência a Deus. O triste, ele vai compreendendo o que me acontece diante de Deus. E Deus vai devolvendo essa alegria permanente, esse estado de culto confiante. Um coração alegre é mais forte, é mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Eu sempre pensei que a gente tem que ser positivo. Positivo não no positivismo, mas positivo no sentido de ser encorajado pela fé. Pense comigo, eu faço questão de ler o que eu escrevi aqui. É impossível não sentir alegria se olharmos para o grande e perfeito plano de Deus, o amor de Deus por cada um de nós. Se pensarmos naquilo que Jesus conquistou na cruz, para aqueles que creem, isso é uma alegria única que nasce no meu coração todos os dias, no seu coração todos os dias. A alegria é um sentimento de pertença, de significância, de propósito, de identidade. A alegria é, cara, Deus anda comigo, Deus está comigo, o que pode me faltar? Por isso que João diz assim, ó, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja o quê? Completa. Por isso que o salmista, ele também dizia no Salmo 28, verso 7, o Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração o quê? Confia. Dele recebo o quê? Ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Força, proteção, confiança, ajuda presente, alegria são de graças. A nossa alegria não é algo superficial, é fruto de uma relação profunda. É uma verdade, gente. É uma verdade que é ordem de Deus, a alegria para cada um de seus filhos. A nossa alegria repousa sobre uma pessoa, como eu falei na outra pregação. Essa pessoa é Jesus. Alegre-se sempre no Senhor, diz o texto. Novamente direi, alegre-se. Alegre-se sempre, também 1 Tessalonicenses 5, 16. Então, alegria, todo dia. Entenda, você pode estar passando por um momento de tristeza, mas a alegria é a base sobre o qual você vai experimentar a própria tristeza que envolve alguns momentos na nossa vida. Você pode dizer assim, Carlinhos, tem como eu não estar triste em nenhum momento? Cara, não sei. Tem pessoas que carregam tristezas profundas na alma. Mas uma coisa é você deixar que essas tristezas ganhem o seu coração. Outra coisa é você, de fato, processar uma alegria de uma consciência de alguém que se relaciona com Deus, que provê tudo o que a gente precisa. Se alguma coisa que você precisa está para além de Deus, pode ter certeza que isso é um ídolo, isso não é Deus. Porque tudo que a gente precisa se encontra num lugar de adoração. No Jardim do Éden, o ser humano não tinha casa, não tinha prédio, não tinha nada, mas ele tinha a presença de Deus. E eles tinham tudo. Perceba isso. Alegre-se
com o que já aconteceu. Esse é o tema que eu quero trazer hoje para você. Sabe por quê? É melhor agradecer do que reclamar. A murmuração é uma linguagem muito comum para muitas pessoas. Mas sabe por quê? Porque as pessoas geralmente não percebem que a gente vive muitas vezes uma corrida de amnésia. Sabe uma corrida de amnésia? Deus te trouxe de um lugar, de uma situação, te levou para outro lugar, para outra situação. Mas você não consegue agradecer pelos processos de Deus na sua vida. Eu já escutei muita gente dizer, não, eu cheguei até aqui sozinho. Eu batalhei sozinho, eu conquistei tudo sozinho. Tá bom, você nasceu sozinho também? Porque a grande verdade é que a gente precisa desenhar. Quando eu falo desenhar, é no sentido assim, desenhe se for preciso. Desenhe o que Deus tem feito na sua vida e faz na sua vida e irá fazer na sua vida. Memorize as coisas que Ele já fez. Um coração grato é o lugar sobre o qual Deus, sim, Ele promove o reino dEle. Eu acho lindo um texto de Maria, mãe de Jesus, que tem uma parte que um profeta chega e anuncia, Maria estava grávida ainda, Jesus não tinha nascido. E esse profeta diz, Maria, uma faca vai atravessar, esse homem vai ser o Messias, e ela naquela hora, o texto bíblico diz que ela para e guarda aquilo no coração. Aquele texto fala muito comigo, porque é a ideia daqueles momentos que as intervenções de Deus aconteceram e acontecem na nossa vida. E a gente para e fotografa ele e diz assim, caramba, aqui Deus agiu. E parece que eu ando na vida olhando para esses momentos. Eles se tornam maiores. E eu vou passando pelos momentos da minha vida e eu vou olhando para ele. É como se a mão de Deus sempre estivesse em todos os momentos da minha vida. Eu não sei se você faz isso. Mas a ideia é a gente se relacionar com essa intervenção de Deus. Essa mão poderosa de Deus nos guiando o tempo todo, nos detalhes. Eu sempre vejo os detalhes de Deus. Se você parar um pouco mesmo, porque a gente não para, a gente corre. Aí tem um problema, aí a gente corre. Tem outro problema, a gente corre, a gente fica correndo sem sentido, sem propósito. A gente não para, desacelera, ora e diz, Senhor, obrigado por tudo. Senhor, obrigado por isso, por aquilo outro. Obrigado por tua mão me guiando no tempo todo, nos detalhes. Obrigado, Pai, por teu cuidado conosco. Obrigado, Pai, porque tu és chamado de Jesus, o Emanuel, Deus comigo, Deus conosco. O povo no deserto, eles murmuraram. Deus mandava alimento todos os dias, mas parece que todos os dias. E daqui a pouco eu digo, caramba, que negócio comum. Eu quero mais alguma coisa, quer mais o quê? Parece que todos os dias esse Deus não significa para você um provedor. Não significa para você alguém que sustenta tudo. O povo no deserto começou a reclamar, começou a murmurar. É como se a história que Deus estava construindo na vida deles não significava mais nada. Deus abriu o mar vermelho, mas antes o povo estava reclamando no deserto, vai morrer aqui, é isso, tu traz a gente para cá, para a gente morrer aqui, era melhor a gente ter ficado lá. Aí o povo entra, passa pelo mar vermelho, aí chega lá, acontece outro problema, aí o povo esquece de novo. Parece que os problemas é como eu botasse um ponto final em Deus e dissesse assim, não, agora eu vou escolher olhar para o problema e dizer assim, Deus é isso, Deus é aquilo. Parece que o problema que ocupou o lugar da minha existência. Ele tem toda a atenção. Esquecemos os feitos de Deus em nosso meio, dentro de nós. Meu irmão, se você tem Deus, Deus transformou você. Se você tem Deus, Ele se tornou em você e tornou você mais humano, mais humilde. Ele devolveu o caráter, os valores, as virtudes. Ele derramou toda a dádiva do reino dele sobre sua vida. Então, se você tem Deus, você sabe que você não vai comprar isso em lugar nenhum. Você pode fazer o melhor curso na sua vida, você não vai ter a vida de Deus. Deus está na nossa história. Deus está na sua carreira. Você chegou onde chegou porque Ele lhe capacitou. Ele abriu portas. Ele proveu sobre sua vida.
Ele capacitou você para que você pudesse chegar onde chegou. Foi Ele que colocou você ali para estudar. Foi Ele que colocou você naquela universidade. Você queria uma família, foi Ele que lhe deu a família. Foi Ele que lhe deu os filhos. Foi Ele. Se você está numa igreja, foi Ele que lhe colocou aqui, porque nem eu que estou pregando aqui mereço estar aqui. Ele me escolheu para estar aqui. Então isso é acima da minha e da sua história. É Deus invadindo a nossa vida, é a salvação, convicção diária de que eu sou salvo, estou crucificado na cruz, eu tenho uma vida eterna. Isso é intervenção de Deus em minha vida, é algo para além da minha história. Não esqueça de onde você veio, onde você esteve, aonde você seria capaz de estar agora. Aonde você seria capaz de estar fazendo agora. Com certeza sua família não estaria aqui agora. Sem Deus, a gente não pode ser um povo cheio de esperança, cheio de graça, cheio de gratidão. Eu vejo muito isso. O povo de Deus, ele tinha uma história. Deus sempre lembrava sobre a história da intervenção deles. Eu criei vocês, eu levantei os pais, eu levantei Abraão, eu levantei Isaac, eu levantei José, eu levantei Moisés, eu dei as leis, eu levantei os profetas, eu fiz cura, fiz milagre, eu levantei os juízes. Eu fiz tudo, eu estou com vocês, eu tiro vocês do cativeiro, construo um templo para vocês, eu boto uma nuvem, eu dou maná, eu sou Deus, eu estou com vocês o tempo todo. A grande verdade é que a gente precisa entender essa história. A gente precisa adorar o Criador, a gente precisa adorar o Deus que intervém. A gente precisa adorar o Deus que de fato a gente veio para cá para quê? Ele se revela a cada um de nós. Deus é o mesmo no passado, no presente, no futuro. Ele está além do tempo. Ele está acima do tempo. Ele confere ordem a tudo. Hoje tem muita gente que acha que é alguma coisa porque ganhou uma eleição. Mas quem é o dono de tudo é Deus. Lembre-se de uma coisa. Conte sobre os feitos de Deus para os seus filhos. Veja Deus na sua história e diga: filho, eu vim dali. Deus fez isso. Deus, Ele é presente na minha vida. Mostre, ensine um caminho a Ele. Filho, você não sabe o que seu pai já fez de errado. E Deus me salvou. Deus me curou, Ele me perdoou. Ele me ensinou o que é arrependimento. Ele fez, filho, e continuará fazendo na minha vida. Veja o que diz Salmo 77, 11 a 13. Diz assim: recordarei os feitos do Senhor. Eu vou recordar, eu vou lembrar deles. Recordarei os teus antigos milagres. O que Ele já fez. Meditarei em todas as suas obras. E considerarei todos os seus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são o quê? Santos, perfeitos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Ninguém. Ninguém. Estão fazendo torres faraônicas. Estão construindo coisas enormes. O ser humano tentou construir uma torre de Babel e achava que ia fazer tudo. Agora a gente é Deus. A gente tem a tecnologia, a gente tem a capacidade, a gente tem a ciência, a gente pode fazer e acontecer. Agradecer é manter firme a memória em Deus. Se temos Deus ao nosso lado, nada vai nos faltar. Não são as coisas materiais, não é a realização profissional, as dificuldades no casamento, dificuldades financeiras, nada disso pode ocupar, isso é periferia, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe, muitas vezes é o seguinte, a gente vem para um culto, e Deus quer que a gente chegue num culto e se relacione e adore a Ele. Ele é o centro. Você chegou num culto, você veio: Senhor, obrigado porque Tu é Deus. Aí parece que a gente vem para o culto e fica: mas eu estou tendo isso aqui na família. Mas eu estou tendo dificuldade financeira nisso aqui. Mas meu marido não é carinhoso. Mas meu filho dá um trabalho. Mas
a gente se preocupa com a periferia. Gente, eu não estou dizendo que isso não é importante não, tá? Até porque a gente tem problema, todo mundo tem. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você adorar a Deus, se entregar a Deus, você vai entender que Ele vai cuidar, Ele vai capacitar você para cuidar da sua família, do financeiro, Ele vai lhe dar força, vigor. É só você estabelecer a ordem disso. Quando a gente não estabelece a ordem, a gente murmura. Porque a murmuração é um sinal da ausência dessa confiança de alguma forma em Deus e na sua provisão. O povo murmurou no Egito, sabe por quê? Porque na verdade eles tinham no coração dele, e a gente tem, todos nós temos na nossa natureza pecaminosa, uma eterna insatisfação. Ou a gente se satisfaz em Deus, ou a gente vai viver um eterno insatisfeito. É como fosse uma grande fome. A verdade é que a murmuração é uma linguagem demoníaca. As pessoas reclamam e nunca estão satisfeitas. Então, meu irmão, olha, eu não quero causar confusão na sua mente agora. Mas se você é um murmurador, meu irmão, comece a agradecer. Comece a agradecer a Deus, às pessoas à sua volta. Comece a agradecer a todos que contribuíram para a sua chegada até aqui. Porque você não construiu nada sozinho. Tem um texto que eu não vou explorar muito esse texto agora, porque eu trabalhei ele num sermão que eu disse para vocês aqui, a Liga do Céu na Terra. Eu quero que você depois assista. Mas esse texto aqui, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então a ansiedade ela vai desaparecer quando a gente orar. Quando a gente começar a orar e florescer a ação de graças na nossa vida. A gente, quando ora, começa a agradecer, porque a gente entregou tudo a Deus. E a gente confia que Ele vai cuidar de nós. E quando a gente faz isso, Ele vai santificando o nosso pensamento. Perceba que, aos poucos, eu vou apresentando meus pedidos a Ele. E Ele vai conferindo uma santificação nos meus pensamentos. Eu vou começando a entender que essa paz é um contentamento real, que é além das circunstâncias. É um contentamento de que você tem Deus, e essa plena confiança no poder dEle. Não esqueça, tenha memórias. Eu lembro de tudo, gente, eu lembro de tudo. Tenha memórias. Lembre daqueles que ergueram, que lhe ajudaram. Lembre daqueles que apoiaram você. A gratidão, o nosso bispo sempre fala isso. A gratidão é a memória do coração. Construa sua vida com memórias. Guarde seu coração contra a ingratidão. Guarde seu coração contra a murmuração. Segunda coisa, alegre-se com o que já aconteceu. Sabe por quê? Porque o melhor de Deus já está entre nós. Já está entre nós. A grande verdade é que o melhor de Deus já chegou, é Jesus. Nós somos afortunados, agraciados. Os anjos, os pastores, quando viram que o Messias nasceu, eles regozijaram. Isso é glória a Deus nas alturas. Quando Ele voltar, vai ser a mesma coisa. Quando Ele voltar para nos buscar, a gente vai dizer, glória a Deus que Tu voltou. É celebração na vinda, é celebração na volta. Porque Deus está entre nós. Passamos por dificuldades, desertos, crises de fé, mas temos Jesus em todo o tempo todo. A fé é um músculo que Ele responde quando andamos com Deus em todas as circunstâncias. Adore a Ele e deixe Ele passear no meio da sua vida, orientar você. Veja o que diz esse texto, diz assim, Deuteronômio 31, verso 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Aí você vai dizer assim, mas pastor, tem gente que lê esse texto, mas está com a vida toda troncha, Jesus não está no centro, e ele ainda pede para Deus abençoar ele. Mas esse texto não está falando sobre isso, o texto está falando de alguém que se arrepende, de alguém que quer Deus como centro. Não que coloca a periferia como prioridade e quer que Deus abençoe. Me arruma aqui, arruma minha periferia. Eita, deixa eu tirar ele do centro logo. Arruma a periferia, arruma a minha vida, Deus. O Senhor vai adiante de nós, porque a nossa vida não é nossa.
Ele estará comigo porque é sobre Ele. Ele não me deixará porque eu só tenho Ele. Ele não me desamparará porque Ele nunca desamparará, Ele nunca atrasará. Eu não temo nada. Deus vai adiante de cada um de nós. Ele vai cuidar. Veja esse texto de Isaías. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o quê? Seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Veja Provérbios. Provérbios diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Observe tanto os maus como os bons. Em Lucas diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de forma visível, porque as pessoas achavam que o reino de Deus ia ser um governo, ia ser um exército que ia destruir o exército romano, e que Deus vinha com espada e ia matar todos os pagãos. Mas Jesus diz assim, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus é Deus sendo dono de cada um de nós aqui. Se Deus é dono da sua vida, é o reino dele que está sobre sua vida. Você, quando agir, vai agir por ele. Você, quando for entrar num conflito com alguém, você vai perdoar. Quando você tiver dificuldade com alguém, você vai ser luz do evangelho na vida das pessoas, porque você obedece a um reino. Você tem um dono. Temos Deus do nosso lado, temos o Espírito Santo dentro de nós. A nossa vida é templo e habitação de Deus. Ele quer que nos movamos de forma alegre e consciente. Não que não tenhamos tristezas nessa vida, mas a gente terá sempre uma fé triunfante. Ser vencedor é ter Deus, ser vencedor é obedecê-lo todos os dias, ser vencedor é caminhar com Ele em constante dependência e quebrantamento. Paulo lutava, gente, contra os perfeccionistas de sua época, os religiosos, que se acham acima da média, como eu falei aqui. Tem muita gente que chega assim para mim: pastor, tal pessoa fez aquilo. As pessoas vão achar que eu vou chegar e vou dizer assim: rapaz, como é que ele fez isso? Eu falei: rapaz, tu nunca fez nada de ruim não, foi? Eles achavam que eles eram melhores, eles tinham privilégios, estavam na calçada da fama, estavam satisfeitos por apresentarem aquilo aparentemente perfeito diante dos homens. Eles tinham aplausos e glórias desse mundo. Por isso que Paulo diz nesse texto: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão adiante. Paulo, ele entendeu: eu não alcancei ainda, mas eu tenho um compromisso de esquecer das coisas que ficaram para trás e vou caminhar e avançar para aquilo que está adiante. A frase significa não viver mais no passado, preso ao passado. Não estamos presos à corrente, somos livres. Deus está adiante de nós, à frente de nós, nos comissionando. E essa fé vai nos fazer sim se entregar verdadeiramente. Olhar para além, não estar estagnado. Meu irmão, se você está estagnado no seu passado, se você fez coisas que você se envergonha, coisas que você não quer nem lembrar, eu quero dizer uma coisa para você: Deus apagou, Ele lançou no mar do esquecimento. Deus, Ele quer levar você a um novo caminho, a uma nova oportunidade. Você pode até dizer: mas pastor, e se eu cair de novo? Meu irmão, ame a Deus, ame a Deus. Quando a gente ama a Deus, Ele nos levanta quantas vezes for preciso. Por isso, eu não vou me apegar ao meu passado. Eu vou olhar para ele e vou ver de onde Deus me tirou. Vou ver do que Deus fez na minha vida. Eu vou sim desapegar o que pensam sobre mim, ao meu respeito. Vou esquecer daquilo que eu sou capaz de fazer. Vou esquecer até mesmo de mim, porque não é sobre mim, é sobre a vida dele em minha vida. Eu vou encher o meu coração de esperança e alegria e vou permanecer fiel e vou cumprir o que ele tem separado. Vou cumprir. Veja o que diz Filipenses 1, verso 6. Diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos ler comigo? Calma agora. 1, 2, 3 e já.
Amém. Ele vai completar a obra dele na sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele vai completar. Se ele começou, não deixe ele fazer. Não perca o controle. Perca o controle e deixa ele passar com a carreta, irmão. Deixa ele derruba tudo, Senhor, quebra aquele quartinho lá sujo, limpa ele, derruba aquele troço ali que eu fico olhando para ele, querendo, derruba, Senhor, derruba aquilo ali. Alegre-se com o que já aconteceu, sabe por quê? Última coisa, meus irmãos. Tudo é por Deus e para Deus. Deus governa tudo. Ele tem o controle de tudo. A igreja Paz Lagoa é dele. Os ministérios são deles, para ele. A vida de todos neste lugar aqui é para a glória dele. Não é diferente na minha e na sua vida. A gente tem um chefe, gente. Tem gente que, Heitor sempre diz, eita, aconteceu o que eu mais temia, pastor. Tu virou meu chefe. Não sei por que eu falo essas coisas, mas vamos botar aqui o sermão. Cadê ele? Está aí, não? Pega aí. Mas nós temos um chefe, um bom chefe, que é servo de todos. Se ele estivesse aqui, ele lavaria os nossos pés. Se ele estivesse aqui, ele nos alimentaria na mesa. Se ele estivesse aqui, ele mostraria a marca da crucificação por cada um de nós. Nós temos um Deus que é presente, que ele está aqui no nosso meio. Tudo que você vai fazer, meu irmão, passa para Deus. Sabe por que sofremos? Porque fazemos por nós, fazemos para a nossa glória, fazemos para ser lembrado, fazemos para não ser esquecido, fazemos para que as pessoas digam, caramba, como você fez bem. Treine seu coração para entender que cada segundo, cada minuto são dele, para ele. Ele é dono de cada espaço da superfície desse planeta. A minha agenda é dele, os projetos e planos são para ele, a minha família é dele, os filhos são para ele. Aí você vai dizer, mas pastor, por que isso tudo? Meu irmão, porque não tem outro jeito, não tem para onde ir, não tem outro caminho para ir, não tem outra coisa para fazer. O nosso bom Deus, entenda, ele tem vontades a nosso respeito, ele tem planos, ele tem sonhos. Não seja tentado por definir. Sabe, uma das tentações de Satanás foi tentar dizer assim, ó, você pode definir, você pode dizer o que tem que acontecer. Não seja tentado a controlar os processos. Não busque os seus interesses particulares, meus irmãos. Isso é muito difícil às vezes de perceber, parece que está num ponto cego da nossa existência. O nosso Pai, entenda isso, de verdade, eu falo isso com todo o amor do mundo por você. O nosso Pai não é uma mera figura ilustrativa nesse culto. Ele não é parte do nosso culto. Ele não é um acessório religioso. Ele não veio aqui para ser um Deus utilitário, que pode ser facilmente esquecido quando você lembrar de alguma coisa mais importante para você. Você veio atrás aqui de um Deus irresistível, de um Deus amável, um Deus que provê, um Deus que satisfaz, um Deus que cuida, que empodera você, um Deus que cria a vida dele para você. Um Deus que quer que faça-se a vontade de Deus aqui na terra como é feita no céu. Venha aí esse culto para amar a Deus. Perdoe por Deus, sirva por Deus, cuide do seu marido por Deus, cuide da sua esposa por Deus, cuide da sua profissão por Deus, cuide dos seus filhos por Deus. Viva, pense, sonhe, deseje por Deus e para Deus. Não deixe que nada na sua vida não tenha Deus do começo ao fim de tudo. Deus seja o primeiro, até nas suas lutas, até na sua não compreensão, busque Deus, nas suas marcas e feridas, coisas que você às vezes não tem culpa do que lhe aconteceu, nos seus dilemas, no seu deserto. Passe com Deus, reaja a Deus, viva por Deus. Não tire a sua própria vida, não negue a sua própria vida. Eu quero dizer uma última coisa que eu escrevi isso. Sempre digo, fui traído, mas ame ao seu próximo. Fui descartável como um acessório, mas seja útil para Deus. Você foi abandonado, mas sirva, não abandonando ninguém.
Se você está sofrendo, meu irmão, deixe que o consolo de Deus transborde por cima da sua vida. Se você está sendo esmagado pela vida, meu irmão, talvez seja um momento que o bom perfume do Evangelho evapore sobre sua pele. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Isso que diz o texto bíblico. Dando por meio dele, graças ao Pai. A gratidão, Max Lucado tem uma frase que diz assim. Deixa eu me recuperar um pouco aqui. A gratidão levanta os nossos olhos das coisas que nos faltam, para que possamos ver as bênçãos que possuímos. Então, meu irmão, minha irmã, você é um afortunado. Eu sou um afortunado. Se você está deixando que os prazeres do Evangelho ocupem todo o seu coração, que as bênçãos e as dádivas deles, pode ter certeza que você não vai encontrar isso num bar. Você não vai encontrar isso em amigos superficiais. Você não vai encontrar isso em uma carreira. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. O nosso foco está em Jesus. Ele é a consumação de todas as coisas. Ele está no fim, no começo, no meio, no estreito caminho do Evangelho. Ele está no centro. Por isso que as pessoas procuram o caminho largo, porque é um caminho aparentemente mais seguro. Tem pessoas que dizem assim, eu estou seguindo o meu coração, mas seu coração às vezes quer o caminho largo, não quer o caminho estreito, meu irmão. Então o centro é adorar a Deus e viver nele satisfeito. Ver Jesus no centro de tudo, não na periferia, viver a sua vida, como eu falei aqui. Ele não é segundo plano. Vivemos e nos movemos em direção a Cristo. Confiamos nele, confiamos nas promessas dele. Confiamos que ele está conosco, que ele vai voltar para nos buscar. Nós temos essa mentalidade, essa metanoia diária, esse treino diário de fé. Para eu encerrar, eu quero só fazer algumas perguntas para você. O que você precisa agradecer agora a Deus? Pense um pouco. Eu não quero que você pense sobre o que está faltando. Eu quero que você comece a agradecer agora pelo que Ele já lhe deu. Uma outra coisa. Você acha que pode viver sem ser escravo do passado? Eu acredito que sim. Eu acredito que você pode viver sem ser escravo do passado. Você pode viver sem ser afetado pelo que fez no passado, sem ser afetado pelo que fizeram a você no passado. Você pode viver a novidade de vida, porque o Evangelho é sobre novo, é sobre uma segunda chance, é sobre se levantar, é sobre se reerguer em Deus. Você acha que Deus está te chamando hoje para o novo tempo? Eu acredito que sim. Deus está chamando você para um novo tempo, para uma nova estação, para uma nova época. Eu acredito nisso. Isso acontece todos os dias na sua vida. Deus, Ele está entre nós. Responda com fé agora a Ele. Seja grato. Mantenha o coração alegre. Amém? Vamos orar? Eu quero convidar vocês a ficarem em pé para orar comigo. Eu queria chamar os meninos aqui. Malta, Renatinha, Heitor. Quem mais? Tá? Jota. Sol, Bel. Sol não tá, né? Ah, tá. Mas vamos orar primeiro, depois Maltinha só para fazer o ofertório. Vem aqui para cima. Tem a música ainda, minha cabeça, depois do... Amém, vamos embora. É porque tem todo um direcionamento para a noite de hoje, tá, gente? Vocês estão preparados? Que Deus vai fazer do nosso meio? Vamos orar. Eu queria orar e... vamos fazer o seguinte, Maltinha. Tu faz o ofertório, a gente fica aqui. Depois a gente ora, pode ser? A gente fica aqui. A gente ora depois.
Eu já mexi em tudo aqui. Fica aqui, pode ficar aqui. Ó, Pode, tu meu não sabe chefe. que tu organiza tudo, eu vou e bagunço tudo, né? Assim. Pode sim, meu chefe. Gente, graça e paz. O ofertório hoje, todos devem ter estranhado, a gente deixou para o final, tá? Durante a semana, quando eu procurei que texto eu traria hoje, Deus me deu um texto para trazer hoje sobre gratidão. E hoje de manhã eu perguntei à pastora Renatinha qual seria o tema de hoje. E aí ela disse que quem vai pregar é Carlinhos e o tema é gratidão. Então eu fico muito feliz porque Deus ele fala poderosamente ao nosso coração. E eu estava muito preocupado com esse ofertório de hoje, porque ele tem um significado muito forte hoje, tá? E a palavra que Deus me trouxe está em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gente, temos muito para agradecer. Carlinhos falou aqui sobre tanta coisa que a gente tem para agradecer. Eu não vou dizer que foi um ano, porque o ano ainda não terminou, ainda tem muita coisa, Deus ainda fará muitas coisas. Mas se a gente olhar para trás, o que Deus já fez na nossa vida durante esse ano aqui nessa igreja, nós tivemos vários novos ministérios, nós tivemos muita união aqui, a gente teve Homens de Coragem, que foi extraordinário, a gente teve algumas femininas, onde Deus falou muito no coração de cada mulher. Os homens de valor foram muito tocados, foram muito, como é que eu posso dizer assim, foram muito reconstruídos esse ano. O reconstruir trouxe uma palavra muito forte ao coração de cada um de nós. Então, assim, é muito bonito ver o que Deus tem feito na vida de todos nós, na vida de cada um aqui. E eu queria, em cima desse texto, trazer uma coisa que diz assim: Deus só acrescenta onde existe gratidão. Grande reflexão. Deus só acrescenta onde já existe gratidão. Deus não coloca bênção onde há murmuração. O pastor falou muito sobre isso aqui. Murmuração é um pecado da língua, gente. Murmuração é uma fragilidade espiritual. Quando a gente decide ser grato ao invés de murmurar, Deus derrama sobre nós graça. E a gratidão vem antes da bênção. Reflitam sobre isso. A gratidão vem antes da bênção. Somos gratos pelo que já temos, por tudo que Deus já fez por nós, por tudo que Ele tem feito por essa igreja. Somos gratos e Deus acrescenta. Os ímpios agradecem pelos que recebem, e os filhos de Deus agradecem antes de receber. Essa é a chave da bênção. É a fé que chama a atenção do Senhor. Deus se agrada de quem é grato. Deus se agrada de quem tem um coração agradecido. Deus se agrada de um dizimista com um coração agradecido. Não por obrigação, mas por gratidão. Quando a gente agradece, quando a gente vem aqui na frente trazer as nossas ofertas com um coração grato, Deus se alegra de nós. Com muita alegria. E eu tive um sonho essa semana, gente. Eu tive um sonho sabe aquele sonho que você dorme e acorda 100 vezes e nas 100 vezes vinha a mesma mensagem. E eu não entendia, mas ele dizia assim: pede e receberás. E eu perguntei a Deus: o que é que o Senhor quer falar comigo? E para esse momento de hoje eu queria dizer para vocês: peçam a Deus um coração quebrantado, peça a Deus um coração generoso, peça a Deus que quebre no coração de vocês toda a direção que vocês têm para outro canto que não seja aquela cruz. Peça que Deus traga a vocês gratidão,
que vocês sejam agradecidos por tudo que já têm. Peça que Deus coloque no coração de vocês desejo de convidar outras pessoas a estarem aqui. Peça que Deus coloque no coração de vocês que essas paredes sejam derrubadas. Que Deus coloque no coração de vocês o desejo de contribuir com a obra, de fazer parte da obra. A gente já disse aqui algumas vezes, Deus podia levantar hoje um varão e dizer, a obra está quitada, mas Ele deseja que cada um de nós participe da construção do reino, do avanço do reino. Ele está dizendo isso hoje a vocês. Peçam e receberás. Então, peçam a Deus ousadia, peçam coragem, peçam um coração renovado, um coração agradecido. E venham hoje aqui nesse altar com o coração cheio de gratidão. Nós estamos no primeiro domingo do mês de outubro. Louvo a Deus quando eu subo aqui no primeiro domingo do mês de outubro. E a igreja pede a vocês, sejam gratos. Deus pede a vocês, sejam gratos. Coloquem aqui, não somente os seus dízimos e ofertas, coloquem aqui no altar o seu coração, agradecido e quebrantado, e Deus abençoe a vida de todos vocês. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Tô vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Se eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Som. Alô, som. Pronto. Ó, gente, é o seguinte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe uma instituição que, para mim, ela seja a instituição que Deus criou, que é a igreja. Eu me converti com 15 anos de idade. Eu recebi meu chamado
pastoral com 15 anos de idade. Eu vim de uma família que não me deu nenhum tipo de base cristã. E hoje, através da igreja, eu me tornei um homem melhor. Eu me tornei um pai, um filho de Deus, filho melhor. Então eu queria, nesse momento, você entendesse que a gente está construindo aqui não é sobre mim, de verdade. Se eu tivesse construindo isso aqui por mim, eu diria para vocês, isso aqui é sobre o que pode acontecer amanhã. Até inclusive um adolescente como eu, sem perspectiva nenhuma na vida, um dia caminhar com o Senhor. Então, agora, eu quero mostrar para vocês uma nova fase que está chegando aqui na Paz Lagoa. Eu queria que vocês me seguissem. Eu queria fazer o seguinte: espere eu passar com os meninos. Eu quero que as crianças venham logo depois da gente, porque a gente vai construir a igreja para elas. Amém? Vamos lá? Sigam. Acendam as luzes. Vamos comigo, bora? Bora, vem. Filha.